Tudo certinho? Boa noite, tudo bem? Bem, você? Tudo Pessoal, esse é o certo. José, ele é doutor, advogado em casos especiais do autismo. A gente trouxe ele aqui para vocês conhecerem. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Ana, sou terapeuta ocupacional. O meu trabalho aqui é capacitar mães, pais, avós, professores, terapeutas em ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, que é comprovado cientificamente que tem dado muitos resultados, tem desenvolvido muitas crianças, melhorado a qualidade de vida de muitas famílias. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero que você se apresente, por gentileza, José, para o pessoal te conhecer. Boa noite, pessoal, a todos os seguidores aí do Instituto Inclusão. Queria começar agradecendo, né, a Ana pela oportunidade, pelo convite, né, de estar participando dessa live aqui, que a gente preparou um conteúdo bem bacana para todos os seguidores aí hoje. Para falar um pouco do nosso escritório, sou um dos Sim. sócios do escritório Pereira e Silva Advogados, escritório de advocacia especializado no direito da saúde, e que atualmente vem se colocando cada vez mais, se especializando nas ações das pessoas com transtorno do espectro autista. Tem aumentado muito os casos, né? O que acontece? A legislação tem tido muitas alterações. A gente vai conversar Uhum. hoje aqui sobre essa parte mais técnica, mais jurídica, e por Sim, isso muitas pessoas estão com muitas dúvidas, né, do que vale agora, o que estava valendo antes, quais foram as mudanças, e por isso sim, tem sim. tido muita procura, e essa live vai servir também para informar, né, todos os seus seguidores, E, para ficar todo mundo atualizado aí sim, vai das dar um norte novas. aqui, pessoais. Sim, sim. Bom, a maioria dos casos, as pessoas que te procuram, elas procuram procurando resolver o quê? Quais as maiores dificuldades assim que você vê que as pessoas te procuram para resolver? Então, Ana, o que acontece? Como eu disse anteriormente, teve uma modificação na lei por uma resolução da ANS, que é a agência que regula os planos de saúde no Brasil, que Uhum. até 2022, metade de 2022, era uma regra, e a partir de agosto de 2022 mudou essa regra. Essa regra tem a ver justamente com as terapias que podem ser aplicadas para as pessoas com o transtorno do espectro autista. Como você falou e sabe muito bem, né, a terapia ABA, o método Denver, entre outras terapias como Uhum. musicoterapias, diversas terapias que fazem bem, né, para todos que têm esse transtorno. Aí o que Trabalho do acontece? desenvolvimento da criança, né? Sim, E o quais que são essas acontece? regras? O que alterou na regra? Então, o que acontece? Até, né, meados de 2022, a ANS e os planos de saúde tinham uma limitação para essas terapias para as pessoas com transtorno do espectro autista. Ou seja, um exemplo, a filha da Ana pode realizar, de acordo com o plano tal, 15 sessões de fonoaudióloga, por exemplo. Entendi. O que é muito pouco, né? Exatamente, e Uhum. acabava que as crianças que estavam em desenvolvimento ao meio desse tratamento se encerrava o limite que o plano de saúde concedia. Sendo assim, a criança ficava sem o tratamento completo, acabando Sim. por ter de encerrar, né, pela falta da condição financeira de arcar com as terapias de forma particular, acabava por largar, né, esse tratamento que estava sendo, né, de grande valor para a família, que estava vendo diversas melhorias, diversos desenvolvimentos na criança. E após várias queixas, né, várias ações judiciais, advogados questionando isso juridicamente, a ANS, né, que é a Agência Nacional, ela criou uma resolução, a de número
539, salvo engano, de 2022, Uhum. que deixou como forma ilimitada todas essas terapias e tratamentos que são prescritas pelo médico. Ou seja, o que o médico prescrever, o que o médico indicar, é aquilo que o plano de saúde não tem o de vir na prescrição médica. Ou seja, se ele prescreve um número X de terapia, o plano de saúde vai ser obrigado a fornecer esse número para a criança, para a pessoa, entendeu? Muito interessante. Porque, assim, foi comprovado cientificamente que uma criança do espectro autista, ela tem que ser desenvolvida ali, fazer terapias, dependendo do grau, até 35 horas semanais, né? Aí que pai, que mãe que vai ter condições de pagar, né, 35 horas semanais de terapia para criança, né? É muito difícil. Sim. Por isso que a gente visa incapacitar os pais, sabe? Porque eu acredito que quem está ali com a criança, por exemplo, você é o pai, você é a mãe, você convive com aquela criança, você conhece melhor ela, certo? Porque para você fazer ali a terapia com a criança, tem que conhecer as dificuldades, conhecer, né, aonde que essa criança tem as crises dela, fazer todo ali um repertório da análise. E quem pode fazer esse repertório da análise da melhor forma é quem convive com essa criança. Por isso que a gente visa aqui em capacitar o pai, a mãe, professores, porque Acaba, pode falar. acaba que, por exemplo, é uma terapia feita no dia a dia, né? Quando Sim, o pai, a sim, mãe está capacitado, já fez o curso, tem aquele material, está preparado, ele pode agir, continuar desenvolvendo a criança dentro de sim. casa em momentos que ele talvez não está naquela terapia, mas com o pai e a mãe capacitados, eles podem fazer uma terapia continuada, né? Algo que vai só desenvolvendo mais a criança. Isso. Porque, assim, a gente acredita que a terapia aba naturalista, certo? Que é junto com o método Denver, que desenvolve melhor a criança. Porque, por exemplo, você não vai só sentar a criança numa mesa e analisar ela. Você vai desenvolver a criança brincando, sabe? Você vai aprender os Exatamente. métodos certos, como intervir com seu filho, com o seu aluno. E isso é no dia a dia, na sala de aula mesmo, ou em casa, né? Às vezes no almoço, você vai aprender como abordar o seu filho. Você vai entender ali que as crises, as birras, elas não vêm à toa ou por acaso, tem sempre um porquê, sabe? E você Sim. vai aprender a identificar esses porquês, aprender a intervir ali de forma adequada para que você possa desenvolver o seu filho. Porque uma coisa que acontece muito, por exemplo, às vezes a criança até tem, né, ali, faz as terapias com um psicólogo, por exemplo. Mas aí chega em casa, os pais não sabem lidar com ela, então aquilo que ela aprendeu 1 hora, vamos supor, 1 hora por semana, 2 horas por É muito semana, pouco, né? é muito pouco comparado ao desenvolvimento que ela poderia ter em casa, certo? E a gente vê Exato. aqui que crianças onde os pais se especializam em abas, se especializam no método Denver e desenvolvem seus filhos todos os dias, elas têm um desenvolvimento maior. Né? A gente pode fazer uma analogia aqui com, por exemplo, pessoas que querem emagrecer. Se você vai fazer exercício só uma vez por semana, é o resultado. Agora, você fazer exercícios aqui todos os dias, o resultado vai ser maior, sabe? E não é diferente com a Exato. criança no espectro autista. Eu vi aqui nos comentários, tem Sim, duas perguntas até parecidas da Rafa e da Anunciação, perguntando sim. sobre limite de carga horária quando é pela rede pública, no caso, pelo Sistema Único de Saúde. Ah, A gente vai ter um momento para perguntas, mas eu vou aproveitar e dar uma palhinha para elas. sim, sim. Então, com relação à rede pública, vale a mesma regra dos planos de saúde. No caso, como o Sistema Único de Saúde, por exemplo, que a anunciação perguntou, disse sobre a secretária de saúde, não está liberando. No caso, tem que entrar com ação judicial, né? Se a senhora quiser, a senhora pode chamar o nosso escritório, que a gente entra em mais detalhes, mas é a mesma regra. Não tem esse limite de horas, limite de quantidade de terapias. A resolução da ANS é muito clara e limitou todos os
limites que eram até junho de 2022, que existiam, não existem mais. Então, as terapias, horas e sessões são ilimitadas, até para a rede pública, o SUS. Nossa, muito boa essa dica que você acabou de dar, porque tem pessoas, né? Tem escolas que elas querem burlar algumas leis. Por exemplo, não sei se você sabe, com certeza deve saber, que a criança pessoal do espectro autista, ela tem o direito de ter um professor auxiliar na sala, na creche, né? Aonde essa criança fica durante a semana. Ela tem o direito de ter um educador só para ela. E esse educador, ele tem que ser especializado em aba. Isso já saiu por lei, sabe? E muitas pessoas não sabem, certo? E muitas creches e escolas não querem dar o direito da criança em ter um profissional só para ela. Então, se você aí que é mãe, que é pai, seu filho não tem ali um professor auxiliar só para ele não está desenvolvendo, sabe que você tem o direito de correr atrás disso, certo? Você pode procurar aí o Dr. José, que ele vai te auxiliar nisso também, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê no nosso meio é que tudo que a gente tem que fazer pelo autismo é na luta, sabe? As mães de educação, as mães de filhos especiais, elas lutam muito com isso. E, às vezes, o direito, né, que o próprio nome já diz, é direito, a pessoa tem que brigar para ter, né? Então, a gente tem que contar aqui com apoio de profissionais como você para poder estar aqui auxiliando, né, essas mães, esses pais. Exatamente, Ana. Esse ponto que você tocou sobre o professor, esse é um direito de todos que têm transtorno do espectro autista. Inclusive, nós até postamos no nosso feed na semana passada que saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que condenou. Vou até ler uma parte aqui dessa postagem nossa. Uhum. A Justiça do Estado de Minas Gerais determinou que o Estado disponibilize em favor de um estudante com transtorno do espectro autista um professor de apoio permanente, exclusivo em uma sala de aula. Aí a Justiça deu prazo de 20 dias e determinou que esse professor seja formado no tratamento ABA. Ou seja, se o aluno está lá na escola os 5 dias por semana, né? Esse aluno de uma cidade aqui de Governador Valadares, até perto da nossa cidade aqui, está com esse aluno lá na escola os 5 dias por semana, né? Aplicando todos os conceitos da terapia ABA. No final de semana, o pai e a mãe, ao invés de perder, entre aspas, esses 2 dias, se tiver, né, bem instruído, né, Ana, com o material, tiver bem capacitado, pode fazer no final de semana essa terapia continuada, né? E eu tenho certeza que a criança só tende a desenvolver. Sim, sim. O que a gente passa aqui, né, é o conhecimento de quando você conhece algo, você sabe lidar com aquela situação, as coisas se tornam melhor à sua volta. Porque, por exemplo, às vezes a criança ali, ela teve uma birra, ou teve uma crise, só que, por exemplo, o pai e a mãe não sabem identificar quando que é uma birra, quando que é uma crise, certo? Porque você vai ali agir de forma diferente em cada situação, certo? E tem muitas, né, mães que me chamam aqui e falam: nossa, meu filho ainda não é desfraldado e tal. Teve uma mãe que me chamou, o filho dela tem 13 anos e ainda usa fralda, certo? E isso é porque precocemente não teve ali intervenções, sabe? Às vezes teve intervenção, né, só com o psicólogo, só no CRAE ou na PAI, mas não teve intervenção em casa. E a gente tem aqui como base que os pais precisam se formar, sabe? Os pais precisam aprender para poder ensinar. Porque no espectro autista, não é a criança que tem que aprender o que a gente passa ali aleatório. É a gente que tem que aprender a forma correta de ensinar, de instruir, certo? E foi comprovado que essas crianças que elas têm desenvolvimento todos os dias, no caso, né, tanto na escola quanto em casa, ela desenvolve muito mais. Até porque as pessoas elas têm que ter, tipo assim, um padrão de formação, um padrão
de abordar as crianças no TEA, porque, por exemplo, não adianta a professora estar fazendo algum tipo de terapia, a psicólogo outros, os pais outros, tem que ser todo mundo, sabe? Todos os profissionais multidisciplinares trabalhando em prol do mesmo objetivo, certo? Conhecendo aquela criança, analisando as dificuldades, os transtornos, as comorbidades, para que possa desenvolver, certo? E você tem Claro. que mais alguma lei que você possa nos instruir, que seja mais novidade para o pessoal? Então, vamos começar contando a história, né? Quando começou, aí é uma história recente, os autistas terem direitos no nosso país. Uhum. A lei primordial é a lei Berenice Pina, né? Que é conhecida, a lei 2.764 de 2012, que foi uma lei muito importante para a história das pessoas com transtorno do espectro autista. Porque essa lei, veio para igualar os autistas com as pessoas com deficiência para todos os fins legais. Ou seja, a partir dessa lei, que entrou em vigor no início de 2012, todas as pessoas com transtorno do espectro autista passou a ter todos os direitos que as pessoas com deficiência tinham, que eram vários, por sinal. E Sim, que é quando o a poder questão público... da prioridade, certo? Isso, são diversos direitos. Eu vou listar alguns aqui que eu peguei mais importantes. Mas quando o poder público ele institui uma lei dessa para garantir os direitos a pessoas assim, o poder público não está querendo que essas pessoas tenham benefícios sobre as outras, privilégios em cima das outras. Ele só está querendo a igualdade, só está querendo a inclusão, só está querendo a equidade, né, dessas pessoas. Há 2 anos também foi criada uma lei, a Romeu Mignon, que é em até homenagem ao filho do Marcos Mignon, apresentador da Sim, Globo. Eu não sei se você sabe da história dessa lei, o que veio a ser promulgada e entrou em vigor, sim. mas se você souber, eu vou contar para o pessoal aí, talvez Pode alguém não sim. saiba. Aham, fica à vontade. Foi que o Marcos Mion estava em uma fila de espera, né, para fazer um embarque de um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, e o filho dele tem transtorno do espectro autista, Uhum. não aguentaria esperar a fila, causaria muito estresse, uma situação realmente complicada. Ele, sabendo dos direitos dele, do filho dele, se valeu do direito da fila prioritária e foi ao guichê e requereu esse direito, né? Uhum. Passar para a fila prioritária para embarcar no avião sem qualquer constrangimento. Acontece que o funcionário da empresa aérea, mal informado, acabou por arrumar um escândalo, não quis deixar o Marcos Mion exercer esse direito e ainda gritou com ele, com o filho dele, para todos os aeroportos ouvirem que ele, por um motivo Um de constrangimento. fama, que queria estar passando na frente das pessoas, só que era uma coisa completamente ao contrário, era um direito do filho dele, que tem o transtorno do espectro autista, né, que é lei, e Uhum. não foi naquele momento concedido. Nesse momento, o Marcos Mion fez um tweet que acabou se viralizando nas redes sociais e ganhou muita força e acabou em 2020 virando uma lei, que é a lei do Romeu Mion, que dá o direito da fila prioritária a todos com espectro autista. José, isso infelizmente acontece até hoje, sabia? Às vezes Sim, e a como mãe tá. Pode E falar. como é dito, se com ele, que é uma pessoa famosa, que tem uma condição de vida boa, imagina com todas as pessoas, o resto do mundo. Infelizmente, às vezes eu já vi caso de uma mãe que ela foi completamente humilhada, só que era no banco, sabe? Porque você tá com o seu filho autista no banco, você tem direito a ficar na fila prioritária. As pessoas brigaram com ela lá. Então, uma coisa que está ajudando muito a. Isso é algo errado, certo? A gente não tem que defender quem faz isso, de forma alguma, né? Só que uma coisa que ajuda a intervir nessas coisas é o colarzinho. Já viu aquele colarzinho de inclusão? Não. Algumas mães, elas
estão comprando para os filhos aqueles colarzinhos de inclusão com um crachá de identificação, porque tem o símbolozinho do autismo e já impede, sabe, as pessoas ali questionarem o porquê delas estarem na fila Sim, e tal. sim. Existe também a carteira, né, de identificação da pessoa com Sim, sim, transtorno de espectro autista. sim. Eu vou responder aqui uma dúvida que eu vi Tá aqui bom. na frente. Daqui a pouco eu vi uma interessante que eu gostaria de responder também. Pode ir lá, vai Isso. lá. Só um momento. Deixa eu achar aqui. É a Cacá Pereira que mandou pra gente. Ela falou que o filho dela teve um diagnóstico tardio e até o momento não teve tratamento adequado, infelizmente. Cacá, eu quero te dizer que nunca é tarde para você começar a desenvolver o seu filho, certo? A gente tem aqui o nosso curso, depois você dá uma olhadinha na nossa bio, que é um curso para capacitar principalmente pais, mães e professores, certo? A intervir no autismo, no TDAH. Lá a gente tem a terapia ABA, a gente tem o método Denver, a alfabetização no autismo e a gente trabalha, né, para ajudar vocês a diminuir alguns transtornos também na criança, como, por exemplo, algumas estereotipias, né, alguns comportamentos inadequados, como as birras, as crises. E lá você pode estar sendo ali aprendendo, você pode estar ali conhecendo o nosso curso, tá? A gente tem ali 7 dias grátis também, caso de garantia, né, da qualidade do nosso curso. E é um curso que tem ajudado milhares de mães, milhares de famílias, né? Porque, por exemplo, a gente pode inventar aqui, né, outros meios de intervir, mas o que já foi comprovado cientificamente é o que dá resultado, então a gente não precisa mudar aquilo, né? Que é a terapia ABA, o método Denver. E eu Ô, quero Ana, frisar aqui, sim, e o curso do Instituto Inclusão é completamente divertido, né? Por meio de desenhos, de prática, não é sim, sim, aquela coisa didática muito escrita, cansativa para a sim. criança, A né? gente intervém, sabe? A gente tem ali as videoaulas, a gente tem o nosso manualzinho, a gente tem livros lá no nosso curso. Tem 5 livros e ainda vai ser lançado mais, sabe? E além disso tudo, a gente tem lá 800 atividades lúdicas lá também dentro do curso. E lá dentro do curso tem outras mães que fizeram o curso ABA, desenvolvendo o filho delas ali. Então você vai aprender na prática, né? A Meire aqui comentou também que na cidade dela não tem terapeuta ocupacional. Meire, você pode, tá, aprender a desenvolver seu filho em casa. E lá nesse curso, né, além de ter as atividades lúdicas, tem as mães ali que fizeram o curso, que intervêm com a criança e elas desenvolvem os filhos delas em casa, certo? Esse curso ele tem um certificado de 120 horas e ele também vai com um acompanhamento de fono, de neuro, sabe, de psicólogo. Vai ter sempre atualizações lá no curso, tá bom? A Andressa aqui comentou que ela já fez. Ela comentou que na cidade dela, né, também não tinha. Aí ela se especializou em terapia ocupacional. Parabéns, parabéns, Andressa. A Andressa, você é Josiane mãe? mandou. Eu acho que ela é mãe, não é? Isso. A Josiane JMS mandou uma pergunta: se eu fizer um plano agora, já com laudo de autismo do meu filho, tem os mesmos direitos ou vou ter que esperar 12 meses de carência? Então, dona Josiane, para as pessoas com transtorno do espectro autista, não há a necessidade de esperar qualquer carência do plano, porque carência é para doenças pré-existentes. O transtorno do espectro autista não é considerado uma doença pré-existente. Então, sendo assim, não é, tá? Não precisa esperar os 12 meses de carência. A senhora já pode entrar, né, com o plano de saúde, já requerer todas as terapias e todos os tratamentos que foram prescritos pelo médico. Uhum. Frisando aqui, pessoal, que né, não se encaixa nessa questão que você falou, porque o autismo ele não é uma doença, né, pessoal? Ele é um espectro.
Então, por isso que não se encaixa na dúvida que ela mandou aqui. Certinho? A Meire, o nosso link vai estar na bio, tá bom? E para todo mundo que comprar até amanhã, vai ganhar mais 200 atividades lúdicas, tá bom? Então, se eram 800 atividades lúdicas, quem comprar até amanhã vai ser 1000 atividades, tá? É só me mandar no privado que você comprou de ontem para hoje, que você vai ganhar mais 200 atividades lúdicas aí. Vamos abrir aqui para mais dúvidas, José? O que você acha? Vamos sim. Antes eu só vou dar uma passada aqui em alguns direitos que algumas pessoas não sabem. É bom a gente passar para todo mundo. Sim. A pessoa que tem o transtorno do espectro autista e ainda tem uma renda baixa, ela tem o benefício da prestação continuada, que é o BPC-LOAS, que é um benefício previdenciário pago pelo governo. Atualmente é um valor de um salário mínimo. E se a pessoa preencher os requisitos, em até 30 dias, ela consegue fazer o pedido e ser aprovada para começar a receber esse benefício. É muito importante, né, para pessoas que não têm condições de trabalhar, né, até porque tem que ficar com a criança. Então, Sim, esse é um benefício mas elas interessante. não conseguem trabalhar. Elas têm que ficar Exatamente. junto da criança. E quem não tem a renda muito elevada é um ótimo benefício e é passado pelo governo. Esse Tem também benefício ele é de um salário? isso, atualmente ele é de um valor de um salário mínimo. Aí tem que ter um laudo para poder conseguir o benefício. Sim, tem alguns requisitos, como o laudo médico e está inscrito no CAD Único, que é um programa do governo, que tem a ver com a renda, mas com esses dois documentos, nós já conseguimos dar entrada com a solicitação desse pedido. Um outro direito que nem sempre todas as pessoas conhecem é o direito da isenção do IPVA em carros novos ou usados, né? Todas as mães e pais de crianças com o transtorno do espectro autista têm esse direito e também precisa também somente do laudo para fazer essa solicitação. Sempre a gente pede para analisar, né, o laudo da pessoa, porque a gente tem um crivo do nosso corpo jurídico que já está mais acostumado com essa situação. Dependendo, a gente pede, até manda áudio, né, para o médico mesmo, para colocar o que ele tem que descrever certinho, para que o benefício seja concedido. Certinho. Eu acabei de lembrar aqui de uma lei muito importante, que tem escolas que negam o direito do aluno estudar lá. Geralmente é no caso do nível 2 ou nível 3, onde a criança tem mais ali transtornos comportamentais, tem mais birras ou crises. E eu quero dizer que, para quem não sabe, né, que a mãe aqui está nos assistindo, que é proibido a escola negar, tá, o direito do seu filho estudar lá. Por exemplo, Exatamente. ele não pode ser expulso da escola de forma alguma, isso é contra a lei, certo? E também negar a vaga, a matrícula. Negar a matrícula para o seu filho em escola ou na creche, isso é crime, tá, mamães? Ficam atentas a isso. Pode estar procurando o José caso necessário. Responder a Rafa_sorry, para conseguir uma professora auxiliar, precisa entrar com processo? Então, Rafa, do que se trata? A gente tem que saber um pouco mais do caso específico da senhora. É escola pública, é escola particular? Porque cada tipo de escola é uma maneira. Tem as maneiras administrativas antes de ajuizar a ação judicial que a gente pode tentar antes de entrar com a ação. Mas caso seja negado, aí nós temos que entrar com a ação, porque já é entendimento dos tribunais superiores a obrigação do professor auxiliar. Sim. Outra questão. Tem que ter um laudo, tá, Rafa? Você tem que ter um laudo do seu filho ali certinho para conseguir o professor auxiliar. Exatamente. Vou passar aqui, Ana, para mais uma lei aqui. É a Lei 13.370 de 2016, que é uma lei muito importante, que talvez a gente esteja falando aqui com servidores públicos
federais, estaduais ou municipais, que são pais de crianças com transtorno do espectro autista. Você, ou que é servidor público, federal, estadual ou municipal, tem direito de até 50% de redução na sua carga horária, sem redução do seu vencimento, por conta dessa lei 13.370 de 2016, tá bom? Então, quem não sabia ou nunca ouviu falar dessa lei, você tem sim direito, e se precisar de fazer a solicitação, pode estar procurando a gente, que nós realizamos esse tipo de solicitação. Certinho. A gente vai fechar por aqui, José? Você tem mais algumas leis que está nos passando? A Meire falando que sou funcionária pública. Então, Meire, pode chamar a gente aí no direct que a gente orienta a senhora direitinho. Pessoal, então, aqui... Pode falar. Opa! Pode falar. Eu ia frisar aqui que quem comentou aqui na live que quer, né, quer o curso, quer se especializar para melhorar a qualidade de vida do seu filho, quer aprender a intervir com a terapia ABA, tá? O nosso link está na bio do nosso Instagram, tá? É só aqui, clicar aqui no meu Instagram, quem não me segue pode seguir. E o nosso link tá lá, tá bom? E tá com preço promocional já também. E me avisa aqui que você comprou nessa live para você ganhar mais atividades lúdicas além do curso, tá bom? Cacá Pereira aí, sou servidora pública e não consegui. Aqui no meu município, nenhum advogado pegou minha causa. Cacá, entre em contato com a gente pelo direct, que acabando essa live aqui, eu vou fazer questão de te responder, eu vou te ajudar com isso aí. Sim. E a Meire também fez uma pergunta. Com essa lei, posso ficar prejudicado na hora de aposentar? Não, de maneira alguma, Meire. De maneira alguma. Não tem interferência nenhuma para a Previdência, tá bom? E finalizando aqui, Ana, o que eu trouxe para a aula de hoje, tem alguns direitos aqui com relação a plano de saúde e sistema único de saúde. A pessoa que tem o transtorno do espectro autista tem direito à medicação gratuita, desde que essa seja prescrita pelo médico. Como eu faço? Se tiver plano de saúde, tem que fazer a solicitação no plano, tá? Do remédio, do medicamento necessário. Foi negado? Procura um advogado, um escritório especializado, que com a ação na justiça a senhora vai conquistar esse direito de receber esse medicamento. Com relação aos medicamentos? Todos os medicamentos. A lei não... Porque eu fiquei sabendo que, tipo assim, antes, né, era só uns ou outros que eles davam. Os mercados, eles não disponibilizavam. Então, é o que acontece. Só que ninguém procura saber, ninguém procura justiça. O que acontece na justiça? Se você tiver a prescrição médica, o medicamento tem que ser fornecido, entendeu? Entendi. Independente Isso é muito interessante, de valor. porque tem muitas mães que às vezes não dão remédio por não ter condição, às vezes fica tipo assim um mês sem dar, e quando você tira e coloca remédio, você acaba causando ali mais distúrbios na criança, certo? O que era para ser um benefício acaba prejudicando essa inconstância nos remédios, sabe? Muito bom. Eu trouxe também, é uma informação muito valiosa. Trouxe também o direito que a pessoa não pode sofrer qualquer tipo de carência, né? Que já foi uma pergunta anterior de algum seguidor, aí que a gente já falou. E também que a pessoa com autismo tem direito de receber todas as terapias adequadas com equipe multifuncional de acordo com a prescrição médica do plano de saúde e até no SUS. Como a gente já estava conversando, sem qualquer limite de sessão, né? E de preferência, se a mãe e o pai realizar a compra do tratamento ABA do Instituto Inclusão para fazer a terapia continuada 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é super importante porque foi comprovado que essas crianças que elas têm desenvolvimento com o pai, com a mãe, que é alguém que elas têm mais vínculos, elas desenvolvem mais rápido, sabe? Por isso que a gente frisa tanto aqui nessa tecla. A Rafa te fez uma perguntinha. Ela perguntou se papai e mamãe têm direito a psicólogo. Então, Rafa, não tem nenhuma lei que informa sobre isso. Entretanto, na justiça, se nós comprovarmos a necessidade via prescrição médica,
e comprovar que a necessidade é feita através do acompanhamento do dia a dia, que é estressante para a mãe, para o pai, o acompanhamento, né, no cotidiano, nós podemos obter uma decisão positiva sim. Só que seu caso tem que ser analisado em específico para eu te informar uma informação correta. Então, chama a gente aí no direct que eu vou fazer questão de te atender. Pessoal, podem mandar dúvidas aqui, tá bom? Antes de a gente fechar aqui a live, a gente quer responder todas as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. A Andressa mandou uma pergunta. Caso o pai seja CLT, a criança tem direito ao LOAS? LOAS é o nome da lei que instituiu o BPC, né? O benefício continuado, que eu falei há pouco. Então, Andressa, vai depender da renda dele na CLT. Só por ele ser CLT não exclui a possibilidade, não. Só como é um benefício do governo, ele tem que, a pessoa, né, a família tem que entrar nos limites da renda. Então, depende da renda que ele recebe nesse emprego CLT dele. Ótimo. Eu acabei de lembrar uma coisinha aqui, respondendo a Rafa. Rafa, a gente vai ter aqui uma outra live também com uma psicóloga e vai ser voltado para as mães atípicas, tá? É uma psicóloga que ela atende as mães atípicas e a gente vamos estar fazendo essa live aqui dia 30, tá bom? E eu acho que eu não comentei aqui, lá no curso ABA, é tanta coisa que eu acabo esquecendo. A gente tem, né, profissionais multidisciplinares lá também. Então lá vai ter acompanhamentos também, aulas com psicólogos, tá bom? A Andresa mandou mais uma perguntinha. Deixa eu dar uma olhada. Um salário mínimo, então ela pode fazer o pedido diretamente pelo aplicativo do INSS. Então, Andressa, tem alguns outros requisitos além da renda, inclusive o laudo médico, se ele está nas conformidades que os analistas lá do governo pedem. Então chama a gente aí, que depois da live a gente dá uma olhadinha nos seus documentos e instrui direitinho a maneira para fazer o pedido do BPC LOAS pro autista. Muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos aí à disposição. Aproveitar, né, gente? Já estamos aqui. É um prazer estar aqui, gente, compartilhando conhecimento, ajudando a cada uma de vocês. Por nada, Pessoal, Andressa. então, Nós estamos às até a ordens. próxima. E espero estar vindo aqui mais vezes, né, com o José também, para esclarecer mais dúvidas de vocês, para estar ajudando mais a vocês. E qualquer dúvida em relação a leis, aos seus direitos, procure o José, tá, no Instagram. Eu vou continuar aqui compartilhando os conteúdos dele, tá bom? E qualquer dúvida sobre querer desenvolver o seu filho em casa, aprender a fazer as terapias em casa, né? Melhorar a qualidade de vida ali do seu filho, da sua família, pode me chamar aqui no direct também, e respondo todas as dúvidas, tá bom? Ah, apareceu mais uma perguntinha, dos 45 do segundo tempo. A criança que estuda em escola privada tem até quantos por cento de desconto de sua mensalidade? Então, Andressa, depende da instituição. Não existe legislação específica que coloca um número de porcentagem de desconto, não. Isso vai da instituição de ensino mesmo. A Anunciação também fez uma pergunta. No caso, se compra o carro para levar a criança no médico, posso pedir o LOAS? Então, Anunciação, o LOAS é um benefício mensal, né? O benefício profissional continuado. No caso, quando você compra o carro, você tem o benefício da isenção de pagar o IPVA. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Você tem sim, tem que ter uns requisitos, né? Para a senhora saber certinho, a senhora chama a gente depois aqui da live que eu esclareço para a senhora. A senhora pode comprar o carro e ficar isenta de pagar o imposto do IPVA. Vou aproveitar para agradecer a oportunidade, Ana, de Prazer é todo meu.
Quer abrir as portas aí do seu Instagram, o seu espaço aí para a gente prestar um pouco dessas informações para o pessoal e dar uma dica para o pessoal para comprar o curso, comprar a terapia ABA, o método Denver. É um conteúdo muito bacana. Pelo pouco acesso que eu tive, já vi que é um material de extrema qualidade, né, com vários materiais lúdicos e tem o bônus, né? Se comprar depois da live, vai ganhar mais 200, como é? Mais 200 atividades lúdicas. Mais Já 200 são atividades 800. lúdicas. Vai ser 1.000 atividades lúdicas. Comprando até 1000 amanhã. atividades lúdicas. Isso. Tem que destacar a importância, né, do desenvolvimento continuado, com o pai e a mãe Sim. cientes, né, A da gente, terapia a gente até ABA, do muito método feliz Denver. aí de pais que depois que fizeram um curso, conseguiram desenvolver os filhos, sabe? A gente fica muito feliz. Eu espero que vocês estejam acompanhando aqui seja mais uma dessas pessoas que foram abençoadas e transformadas através da aba. Isso aí. A Rafa mandou mais uma pergunta. Meus dois filhos são transtorno espectro autista. Consigo pegar o benefício para os dois? Então, Rafa, se a senhora fizer jus com todos os requisitos, consegue sim, para os dois. Não tem nenhum problema, não. A senhora chama a gente lá depois da live. Thaís também perguntou. No seu Instagram consigo falar diretamente com você? Sim, Thaís, pode chamar no Instagram do escritório aí no direct, que a gente está disponível praticamente 24 horas por dia para atender todo mundo. Chama a gente lá. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? A última, a última. Vai ter a última dúvida ou vamos fechar aqui? Olha, foi um prazer, viu, José? Foi muito enriquecedor aqui o seu conhecimento. Espero que tenha ajudado aqui, dado norte para algumas mães, né, e pais aqui. Acho que temos professores, né, aqui também na nossa live. Prazer foi meu e eu agradeço, né, mais uma vez, em nome do escritório e contamos com você também para estar espalhando essas informações precisas. Sim, A gente sim, está se unindo, né, com esse intuito de sim. esclarecer e informar todo mundo, Em prol de todo mundo uma causa precisa. maior, né? Sim, que é o que mais importa. Então tá bom, Ana. Tchau, tchau. Muito obrigado e um Até a abraço. próxima. Até. Tchau, pessoal.